Graça e paz, igreja. Olha, fica até difícil começar depois de um tempo como esse. A presença do Senhor é real nesse lugar. E hoje sou eu que vou trazer a palavra para vocês. Amém? Glória a Deus. O pastor me convidou. E como eu falei para as meninas aqui na célula, na quinta-feira, nós falamos sobre nãos, né? A dificuldade que às vezes a gente tem de falar não. E que para a única pessoa da nossa vida que nós deveríamos falar sempre sim, é a que a gente menos tem dificuldade para falar não. A gente fala não para Deus com uma facilidade tremenda. Mas há algum tempo, eu já compartilhei com vocês, eu decidi sempre falar sim para o Senhor. Por mais desafiador que isso seja. É desafiador estar num lugar desse, onde um pastor de excelência, dois pastores de excelência, trazem a palavra domingo após domingo. Mas não serei eu, serei o Senhor, amém? Eu sei que a maioria já sabe, eu trabalho na educação infantil, né? Eu trabalho com crianças pequenininhas. E a educação infantil, a gente explora muito a contação de histórias. A gente conta história. É um hábito que começa lá com eles pequenininhos e que a gente vai carregando para a nossa vida. Alguns continuam com o hábito da leitura na contação de história, para ouvir histórias. Outros, de boca a boca, ouvindo de geração para geração as histórias que eram contadas. Algumas até inusitadas, né? A gente escutava antes. E o que acontece? A gente vê a contação de história também nos filmes. Através dos filmes a gente segue nessa trajetória de contação de história. E a Bíblia também nos traz muitas histórias. Só que eu costumo dizer que é uma história que vai de criança até o idoso, né, sem ser transformado. Um livro que você conta uma história para uma criança de 3 anos não atrai um adulto, não é verdade? Muito difícil. A Bíblia não. A Bíblia é eterna e atemporal. Ela é para todos, para cada um de nós. E também não é uma história apenas de entretenimento, igual as histórias que às vezes a gente lê e assiste. A Bíblia é uma história que transforma as nossas vidas. Tem histórias aqui que nos trazem lições, histórias contadas há 3, 4 mil anos atrás, que a gente consegue trazer para os nossos dias e transformar a nossa vida e a vida das outras pessoas através delas, né? Outra coisa que eu trago para vocês sobre histórias é que todas elas costumam ter, né, o começo, o meio e o fim. A nossa história também, a história de cada um de nós também, tem o começo, o meio e o fim. Acontece muitas vezes em alguns livros e alguns filmes que a gente vai ver alguma história, que o meio daquele filme, daquela história é tão interessante, você fica preso naquilo, mas no final é um fim xoxo, né? Você fala, nossa, mas tudo isso no meio para acabar desse jeito, mas que fim chato. Isso não acontecerá conosco. O nosso fim já foi traçado e será um fim esplêndido. Nós conhecemos o começo da nossa história. Eu conheço a minha, conheço de alguns. Cada um conhece o começo da sua história. Nós sabemos o fim, porque o nosso Jesus já colocou naquela cruz o fim da história de cada um de nós. Que a vida eterna, a salvação, ao lado dele eternamente. Mas e o meio, né? Como que está funcionando? Enquanto não chega ao fim, o que temos feito do meio da nossa história? Hoje, através de uma história que nós vamos compartilhar aqui, a gente vai aprender um pouquinho com uma mulher de muita sabedoria, o que fazer no meio da minha história. Porque às vezes, por eu sabendo o fim da minha história, eu me acomodo no meio. E o Senhor já morreu na cruz, eu já estou salvo, eu já sei o fim da minha história. Vamos tocando aqui, né, até chegar à volta dele ou a minha partida. Eu estou na glória, eu tenho certeza da minha salvação. Espero que todos aqui tenham certeza da sua salvação também, né?
Mas o que acontece? Enquanto não chega o fim, o que a gente faz nesse meio? O Senhor veio, Jesus morreu naquela cruz pela nossa salvação, mas para que tivéssemos vida e vida abundante, vida plena. Ele não queria uma vida aqui, um meio para cada um de nós, de qualquer jeito, um meio ruim, um meio, como diz por aí, empurrando com a barriga, ou então, como é que fala? Vindo ao mundo a passeio. Estou aqui a passeio. Jesus não nos deu a salvação para estarmos aqui a passeio. Seria muito triste, com o fim que nós temos grandioso, termos um meio medíocre, um meio mais ou menos. Nós vamos aprender hoje com a história de Ruth e Noemi. Eu particularmente gosto muito dessa história. A gente aprende muito ali. Só para dar uma resumida aqui na historinha, que nós não vamos pegar todo o texto. São 4 capítulos. Na sua casa, leia, se você ainda não conhece, pegue esses 4 capítulos. E é uma história tão gostosa que você lê assim rapidinho, você quer de novo, você quer entender mais, você quer conhecer mais. São 4 capítulos. Noemi era casada, tinha 2 filhos, vivia em Belém. Chegou a fome em Belém, ela se mudou lá para Moabe, onde tinha comida naquela época. Lá os filhos se casaram com 2 mulheres da terra, 2 mulheres moabitas. O que aconteceu nesse intervalo de tempo? Morreu o marido e os 2 filhos de Noemi. Ficou só ela e as noras. Aí ela descobriu que lá na terra dela, lá em Belém, tinha voltado a ter comida. Ela falou, vou voltar para lá. E as noras falaram, não, a gente vai junto com você. Ela falou, não, fiquem aí, reconstruam a sua vida. Não, a Ruth foi junto, até o fim com ela, voltou para lá. E lá, Ruth teve um resgatador, Boaz, que era da família. Naquela época tinha as tradições, né? Tinha que ser um parente mais próximo para se casar ali com a viúva. E esse Boaz, que era um homem bom, um parente de Ruth, do esposo dela, acabou que se casou era parente de Noemi, aliás, acabou que se casou com Ruth, e ela teve filho, que acabou sendo neto de Noemi também, e enfim, foram felizes para sempre. E mais do que felizes para sempre, Ruth ainda teve na sua trajetória, da linhagem de Ruth e Boaz, veio Davi, rei Davi, e consequentemente, Jesus depois. Então olha só uma história, né? O que a gente vai aprender com essa mulher, essas 2 mulheres, né? Em primeiro lugar, vamos lá para o começo da nossa história. Achem aí o livro de Ruth. Vamos para o começo, né? Ruth capítulo 1, no versículo 6. Ruth 1, capítulo 6, versículo 6. Amém? Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio de seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Começa a história de transformação aí da vida de Ruth. A outra nora se chamava Ofra, não sei a pronúncia, né? Então, Moabe, lá onde elas estavam vivendo e conheceram os filhos, a sogra, tudo, era uma terra pagã. Era uma terra onde eles não adoravam o Deus de Israel. Eles adoravam vários deuses, eles tinham os ídolos, né? E era ali que eles viviam. Era essa a cultura de Ruth. Era isso que a Ruth tinha como religião. Ruth servia aos deuses, adorava os ídolos, tudo. E aí naquele momento, quando Noemi fala, eu vou voltar para a minha terra, para o lugar onde tem o meu Deus, ela oferece, né? Vamos também para as 2 noras. Aí começa a história talvez de cada um de nós aqui. Foi quando alguém chegou até nós e falou assim, vamos numa célula? Vai ter um culto de mulheres? Nós vamos ter um seminário na igreja, nós vamos ter casa de paz, você aceita? Cada um de nós teve alguém que
foi essa Noemi na sua vida, que apresentou esse Deus para nós. Eu já conhecia Deus, a gente já conhecia, já falava, né, se Deus quiser, mas talvez a gente não conhecia da forma que conhecemos hoje, de viver com Ele, a intimidade com Ele, de adorar somente a Ele. Nós já gostávamos de Deus, nós já simpatizávamos com Deus, mas a gente vivia para nós mesmos. Nós éramos o nosso Deus até então, né? Noemi foi o instrumento que possibilitou as noras dela conhecer uma nova vida, um único Deus e um novo lugar, onde somente esse Deus é adorado, onde agora tinha o alimento novamente. Todos nós tivemos alguém assim, que nos conduziu até o Senhor. Traz à memória hoje essa pessoa que foi a Noemi na sua vida, que te apresentou esse Deus. Não é essa igreja, né? Não é isso que a gente fala, é esse Deus, tá? Essa igreja é uma bênção também, mas a gente está falando mais do que uma placa. Nós estamos falando de um único Deus, amém? Então vamos continuar aí a nossa história. Versículo 14, ainda do capítulo 1 de Ruth. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Irmãos, quantos de nós que começaram e lembram-se daqueles que começaram junto? Às vezes a gente fala assim, fulano é da minha época de conversão, né? Eu cheguei na mesma época que a Aline Nazário, que a Betinha, chegou bem perto, Karina, estamos juntos aí já faz um tempo. Pega a sua foto do encontro, aquilo ali é um termômetro para você ver quantos como Orfa não pararam no meio do caminho. Ainda no começo da história já ficaram para trás. Por quê? Porque perceberam que fazer essa trajetória até essa nova terra, até esse novo lugar, viver para esse Deus, requer de cada um de nós sacrifícios, renúncias, nãos para nós mesmos, como a gente viu. Para a gente caminhar nessa direção, a gente requer muita mudança. Às vezes o milagre é rápido. Você acha assim que foi rápido porque você mudou o seu jeito de vestir, você mudou o seu jeito de falar instantaneamente. Por quê? Rápido você muda isso. Começa a conviver com uma pessoa de um lugar que tem sotaque. Começa a conviver com uma pessoa do sul ou do nordeste, para você ver se rapidamente você não adquire aquele sotaque. Porque quando você começa a conviver com um certo tipo de pessoa ali, de um grupo, você se parece com aquele grupo. Então você fala assim, mas a minha conversão foi muito fácil, rapidinho eu estava transformada. Será? Será que não tem algo a ser transformado ainda nesse nosso meio? E muitas pessoas, quando viram que a gente precisaria abrir mão, lutar contra nós mesmos, contra as nossas vontades para fazer a vontade de Deus, pararam lá no começo ainda, lá no primeiro capítulo dessa história. Nós aqui somos privilegiados. Nós não paramos lá no começo. Nós estamos aqui firmes. Façam isso. Peguem essa foto do seu encontro. Vejam quem não está mais aqui. E que seja um incentivo para cada um de nós também a tentar resgatar essas pessoas. Que nós sejamos talvez a força que elas não tiveram. Que eles possam ver em nós que deu certo, que funcionou, que é bom, para estarem aqui de volta, para ter uma nova chance em Cristo Jesus. Continuamos aí no versículo 18 agora. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Foi aquela parte que eu falei para vocês, que Noemi falou assim, não, vocês são novos ainda, mesmo que eu tivesse um filho hoje, não dava para casar com vocês.
Do meu lado vocês não têm futuro. Mais ou menos isso que Noemi falou. Mas Ruth não, ficou ali, ó, firme e forte. Aonde você for, eu vou. O seu Deus vai ser o meu Deus. E vem de encontro a canção que o Diego trouxe aqui, que o pessoal do louvor trouxe aqui no começo. Parecia que estava assim, batendo certinho com aquilo que eu ia falar. Ainda que a figueira não floresça, que eu não tenha fruto, ainda que aconteça tragédias na minha vida, ainda que eu perca tudo, o Senhor vai ser a minha alegria. Em ti eu me alegrarei, eu não desistirei, eu não voltarei um passo atrás, eu seguirei em frente. Era tudo novo, era tudo desconhecido para ela. Ela viveu a vida inteira dela naquele ritmo dos moabitas. Era o Deus, era a forma que ela sabia adorar, eram os deuses que ela tinha. A terra era diferente, mas ainda assim ela permaneceu firme. Não interessa, ela se colocou numa postura de que a Noemi falasse o que falasse, ela ia continuar firme ali. Nós já somos vencedores. Tenho certeza que se eu desse o microfone para meia dúzia aqui falar, testemunhar o que já viveu, de quando conheceu a Jesus até o dia de hoje, teria muita história e muito motivo para já ter parado. Mas nós já somos vencedores. Nós estamos aqui. Não somos melhores que ninguém. Não somos melhores do que aqueles que não estão mais. Mas somos vencedores. Conseguimos permanecer, prevalecer as circunstâncias, tá? Porém, não basta ir até o fim. Nós vimos que ir até o fim todos vão. Mas como vamos até o fim? E é aí que a gente começa a aprender com a Ruth. Agora a gente começa a entender o meio. A gente sabe que no fim ela casou, ela foi mãe, ela foi resgatada e tudo ficou lindo. Mas e o meio? Como ela chegou nesse meio? O que temos feito do nosso meio? Amém? Vamos agora ir para o capítulo 2, começar o nosso meio. Capítulo 2, versículo 2. O que eu vou fazer no meu meio? A gente já está falando, já faz um tempo que a gente fala que Deus é Deus de propósitos, né? O nosso meio é o propósito de Deus para nós. Aí no capítulo 2, versículo 2 de Ruth fala: Ruth, a Moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Eu aprendo que no meio eu preciso servir. Ruth se dispôs, chegou naquela terra e ela falou assim: sogra, vou trabalhar, vou servir. Outro ditado que a gente escuta muito é que a cabeça vazia, oficina do diabo, não é? Ruth já se pôs, a servir. A gente trabalha, temos a nossa vida secular, a gente trabalha, mas no servir a gente fala de servir a Deus nesse sentido. Ruth se mostrou uma pessoa, uma mulher proativa. Ela não estava esperando ninguém chamar. Ela não esperou a sogra falar assim: ô Ruth, então a gente chegou aqui, né? Eu já estou velha, você não vai trabalhar para ver se a gente arruma o que comer? Não, ela se ofereceu. Ruth costuma ser aquilo que eu chamo de oferecida, né, cara? Eu falo que a gente tem que ser oferecido. Pastor, tá precisando de alguma coisa aí? Vai ter culto de mulheres, pastora? Eu posso ajudar com alguma coisinha? Eu sempre falo isso, ser oferecido. Quando eu vou lendo a Bíblia, o Senhor vai me trazendo palavras, eu já mando mensagem para pastor e pastor: eu tenho uma palavra aqui, viu? Quando quiser, eis-me aqui, né? Mas não, é porque a gente precisa servir, se oferecer para o trabalho. Tem muita coisa para se fazer. Às vezes o seu talento, o seu propósito não é o microfone, mas tem um monte de outros propósitos. Essa semana eu ouvi uma frase que aquilo mexeu muito comigo. Nós fomos criados pelas mãos de Deus, não fomos? Ele não nos gerou lá no ventre das nossas mães
Alguém aqui foi criado por alguém que não foi Deus? Todos criados por Deus, pelas mãos preciosas do Senhor. Então, como é que pessoas que foram criadas pelas mãos de Deus não conseguem jorrar nada para o outro, não tem nada a oferecer para o outro? É a gente que ainda não descobriu. É a gente que precisa descobrir e buscar o que eu vou fazer no reino. E o reino não é aqui dentro. Às vezes o reino, ou na maioria das vezes eu digo ainda, o reino é lá fora. Aqui, como eu falei, todos nós, eu falei no começo, todos nós temos a certeza da salvação. O tempo está acabando. Nós estamos no meio, mas o fim parece estar cada vez mais pertinho. E lá fora, o mundo geme em dores por não conhecer o Deus que nós conhecemos. E se nós não apresentarmos a eles, quem vai? Não é somente com uma palavra, com o microfone na mão, mas com atitudes. As pessoas precisam ver atitudes em nós, atitudes de serviço, né? Uma das linguagens de amor, atitude de serviço. Quem trabalha, quem serve, não tem tempo de ver defeito no outro, não tem tempo de reclamar. Não, gente, quando vocês estão trabalhando muito, vocês têm tempo para alguma coisa, a não ser servir? E eu não falo de ativismo, porque o ativista é aquele que faz, mas tem um propósito. Às vezes o propósito dele apenas é ser visto. Eu falo de servir, ser servo, como Jesus foi servo. Cristão é ser parecido com Cristo, nós precisamos parecer com Ele. Jesus era servo, Ele não era ativista. Ele não queria que as pessoas vissem. Pelo contrário, ele fazia os milagres e falava assim: não conta nada para ninguém não, né? Guarda para você. Era assim, na linguagem super atualizada, tá? Então busque, primeira coisa que a gente aprende nesse meio, servir. Busque servir ao Senhor. A minha igreja, a nossa igreja é pequena, já tem quem está no som, já tem quem está no louvor, não. Pode ter certeza que sempre tem algo a se fazer no reino do Senhor. Pode ter certeza que tem pessoas aqui dentro que estão sobrecarregadas, enquanto muitos de nós querem vir, sentar, ouvir e virar o que a gente chama aí fora de obesos espirituais. Se a gente só vem, ouve, não transborda, a gente vira obeso espiritual, tá? Agora vamos lá, versículo 8 e 9, aí do capítulo 2 também. Amém? 8 e 9. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Aí eu aprendo mais duas coisas. Primeiro, depositar toda a confiança em Deus. Todas as nossas necessidades em Deus. O que ele falou aqui, ó? Não vá colher noutra lavoura. A gente vem para Deus, a gente se aproxima dele, mas a gente muitas vezes esquece que ele é suficiente. A gente, quando aceita Jesus, fala o quê? Que ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Lá no começo. Mas no meio, a gente acaba esquecendo. Boaz, ele era o resgatador de Ruth, assim como Jesus foi o nosso resgatador. E ele representa aqui nessa palavra o cuidado e a provisão de Deus com cada um de nós. Ele deixa claro que nós não precisamos buscar em outro lugar, além da sua lavoura. Não tem outro lugar, não tem outro ser, outra pessoa que vá suprir todas as necessidades, senão em Jesus Cristo. Ele é suficiente. E sabe por quê? E aqui, pessoal, eu não falo para as pessoas que não são cristãs, eu falo para nós cristãos,
que já se encontraram com o seu Salvador, com o seu suficiente resgatador. Os cristãos estão padecendo e sofrendo e mornos e parando para o meio do caminho, porque não estão buscando somente em Jesus. Acreditam que a sua felicidade, que o seu contentamento está em relacionamentos, está em viagens, está em bens. Nada disso é ruim. Nada disso é ruim. Relacionamentos são bons, viajar é muito bom, obrigada, né? Ter bens também. Mas o problema é que nós estamos depositando nisso a nossa felicidade. Hoje eu não estou bem. Por quê? Porque eu vi um carro lá e ainda não dá para eu comprar. Aí você está triste. Aí você espera algo você espera algo de pessoas. Pessoas têm que suprir a sua carência. E aquilo vai te causando buracos. Por quê? Porque você não depositou no Senhor toda a sua necessidade. Você está solteiro, você está triste, você não está pleno em Senhor, você não serve Ele com o seu melhor, porque você quer casar. Aí você casa, o vazio continua. Por quê? O buraco que tem em nós, só o tamanho do amor de Deus preenche. Só quando nós entendermos que é Ele que supre, é que vai ser tapado. Eu quero as pessoas que são consumistas, elas só são felizes quando elas compram. Aí vai lá, compra, fica feliz. Volta em casa, bate aquela angústia, aquela tristeza. Por quê? Porque achou que a alegria estava nas coisas, mas não estava. Por quê? Ainda não aprendeu que Ele é o suficiente. A busca será incessante, mas nunca a gente vai ficar satisfeito. Nunca vai cessar essa busca, nunca vai acabar. Outra coisa nesses versículos que a gente aprendeu a buscar nesse meio são bons relacionamentos. Boaz fala para Ruth aqui, fica perto das moças, que eu vou falar para os moços não encostarem em você, e colhe perto delas que já vão estar colhendo. Não é mais ou menos isso que ele fala aqui para nós? Por quê? Por que ela tinha que estar perto de quem já estava colhendo? Porque estar perto de pessoas que já estão colhendo transbordam sobre nós. O cesto enche. Aquela pessoa colhe, busca, se enche, e o cesto dela enche e vai caindo sempre para nós. Imagina a cena, vamos supor que a lavoura de Boaz fosse de milho, e as moças estavam colhendo, as moças que chegaram primeiro que Ruth, já estavam com o cesto cheio. Então, do que as moças acabavam perdendo no caminho, no meio da colheita, era o que o Ruth ia pegando para se alimentar. Assim funciona nos relacionamentos. De quem eu estou perto, aquilo que aquela pessoa se alimenta, ela vai derrubar e eu vou me alimentar. De quem estamos perto? Com quem estamos caminhando? Do que estamos nos alimentando? Diz por aí que a gente é a soma das 5 pessoas mais próximas da gente, né? Quem são as pessoas que eu estou caminhando ali, que derramam e eu consigo me alimentar, né? Não é fazer acepção de pessoas. Nós precisamos aprender a separar relacionamentos, a entender para que cada relacionamento é. E para caminhar, para ter aliança, nós precisamos ter aliança com pessoas que estão num nível até maior que o nosso. A gente ouve, e é até desagradável, graças a Deus eu creio que tem passado essa fase no meio do povo de Deus, e se não passou, precisa ser sarado. Mas fulano só fica perto do pastor, puxa saco de pastor, puxa saco da pastora, porque não sei o quê. Gente, observem o quanto essas pessoas cresceram no reino do Senhor. Observem, porque o que eles estão buscando, se alimentando e derramando, eles estão se alimentando do que caiu. Sempre tem uma palavra que te exorta, sempre tem uma palavra que te renova, que te dá sabedoria. Esteja perto dos seus líderes,
seus pastores. Se alimente, aprenda a se alimentar. O seu ministério, a tua igreja, em primeiro lugar, se alimente do que teu ministério, a tua igreja te oferece. Teu pastor sempre tem palavras abençoadas para te oferecer nos domingos, seus pastores. A sua pastora, as mulheres da tua igreja têm um Instagram. Todos aqui sabem que as mulheres têm um Instagram, belas, onde é colocado lá devocionais abençoadíssimos. Às vezes uma palavra que você precisava ouvir naquele dia, mas não busca, não se alimenta, e aí acaba o quê? Se alimentando de algo que está lá fora, algum alimento podre, né? Alimente-se daquilo que a tua igreja te oferece, que é bastante, né? A gente precisa ter tempo. Eu particularmente, o culto do domingo, eu gosto de rever no meio da semana, porque a cabeça da gente esquece das coisas, né? Durante você perguntar no meio da semana, aliás, você perguntar no fim do dia, às vezes alguma coisa que aconteceu na manhã, você não sabe falar. Nós já temos bastante alimento aqui, mas a gente estando perto dos nossos pastores, dos nossos líderes, ou mesmo daquele irmão, daquela irmã que já tem um tempo maior de caminhada, você vai aprender do que eles também se alimentam. Eles gostam de ler tal autor, eles assistem tal pastor, tal pastora, que são fontes confiáveis. Esse aqui, já vi meu pastor falando bem dessa pessoa aqui. Eu vou assistir, estou com tempo livre aqui, vou me alimentar disso. Se alimente, conheça a fonte onde seus pastores, seus líderes, seus amigos de fé buscam, para você buscar também. Outra coisa que ele fala é que nenhum mal nos tocará. Mas não quer dizer que o mal que o Senhor nos fala que não nos alcançará. A gente precisa entender que não são situações difíceis. Por que muitas pessoas param no meio? Porque confundem. Quando o Senhor fala que nenhum mal nos tocará, é um mal, aquele mal que nós não suportaríamos viver, que nos levaríamos para uma eternidade longe dele. Esse mal, ele não permitirá que chegue até nós. Se nós estivermos rendidos a ele, se nós estivermos debaixo das asas do Senhor, esse mal não nos tocará. Mas a gente não pode confundir. Às vezes chega uma enfermidade, às vezes chega uma luta, um problema na família, e aí a gente já se abala. Aí a gente já fala assim: mas o Senhor falou que nenhum mal ia me tocar. O que está acontecendo comigo? O Senhor está sendo contraditório. Deus não é contraditório, Deus é coerente. E Ele fala que a gente ia passar por aflições, mas era para a gente ter bom ânimo, que a gente venceria. Então esse mal que Ele fala que não nos tocará, se nós estivermos ali protegidos e guardados por Ele, é o mal de termos a nossa eternidade ao lado dEle tirada. Não confundam, porque se você confunde, você acha que você não vai passar por luta nenhuma, que eu sou cristão, e infelizmente é o que hoje, nos dias de hoje, tem sido pregado, que você vai se converter e vai ser tudo maravilhoso de lindo na sua vida. É mesmo, se você entender como passar pela prova dando glória a Deus, como canto louvor. Se você aprender, como a gente cantou, que ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê os frutos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Aí tudo vai ser lindo e maravilhoso, mas já passou da hora do crente entender isso, para avançar, para crescer, para ter um meio da história mais produtivo. Amém? Versículo 19, aí do capítulo 2 ainda. A sogra lhe perguntou: onde você colheu? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Ruth chega depois de ter trabalhado, deve ter trabalhado bastante, deve ter trazido bastante sustento para casa. E Noemi fica contente. Aonde que você trabalhou, que está dando tanto fruto desse jeito? Onde foi que você colheu? Deus abençoe. Sabe o que eu aprendo aqui? Que os frutos do trabalho de Ruth trouxeram muita alegria para a vida de Noemi,
Quem que era Noemi lá na frente, lá no começo da história? Aquela que apresentou o Senhor a Ruth, a vida de Ruth. Quando a gente vem para Cristo, a gente avança e dá fruto, não só nós ficamos felizes, mas aquele que nos trouxe para o Senhor também. É a retribuição. Não que quem nos trouxe, ou nós quando trazemos alguém ao Senhor, apresentamos alguém ao Senhor, queremos algo em troca. Não é isso. A nossa retribuição é isso aqui, ó. É ver cada um daqueles que começaram a caminhada vencendo, avançando, não parando. É ver o rostinho de cada um de vocês num culto como esse. Se fosse o pastor que estivesse aqui, ele ia falar. Porque é o rebanho, né, da igreja. É ver aquele que a gente ganhou numa situação difícil, que a gente conheceu na hora da luta, vencendo, crescendo, avançando, dando frutos. Essa é a maior retribuição. Os frutos dos discípulos são mais saborosos do que os nossos próprios frutos. Essa semana eu perguntei para as meninas: o que vocês acham que é um líder de célula, né? É trazer a palavra. Falei, não, liderar é ensinar vocês a caminhar sozinho. É ensinar cada um de vocês a vencer as suas lutas e ganhar outras pessoas. E esse fruto é muito saboroso. Em contrapartida, também ver as pessoas que a gente ama tanto parando pelo caminho traz uma tristeza muito grande ao nosso coração. São filhos, são como filhos, né? E entristece o coração da gente. Porque são números, conquistas. Não é nada disso. É porque a gente sabe que não há vida longe do Senhor. Que não há vida. Você vai estar ali, existindo. Você não vai estar vivendo. E por isso entristece o nosso coração. Tá? Agora, já caminhando aí para o final, vamos para o capítulo 3, no versículos 5 e 6. Amém? Capítulo 3, versículo 5 e 6. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Se vocês, na hora que vocês chegarem na sua casa, vocês vão ler toda a história, vocês vão ver que tinha todo um ritual para que Ruth pudesse se aproximar de Boaz. Eram costumes e tradições, tudo de uma forma diferente do que a gente vive hoje. E a Ruth era nova naquele lugar, né? Ela não conhecia o que aquele povo vivia, como eram as tradições, como deveria proceder, como deveria agir, adorar, enfim, todos os costumes do povo de Israel. E quem que ela tinha para ensinar para ela tudo isso? A sogra Noemi. Aqui eu trago para vocês que no meio da nossa caminhada nós precisamos entender os princípios de honra, autoridade e de submissão. No mundo que a gente vive hoje, está caindo esses valores, esses princípios, não só dentro da igreja, mas dentro das casas, dentro da sociedade civil como um todo. Nós temos visto isso, estamos estudando isso na escola de crescimento, e do como esses princípios são preciosos, quanto esses princípios são preciosos. Estão se perdendo, às vezes a gente não vê, não sabe, porque uma sociedade, uma geração está se tornando delinquente, é porque foi negligenciado isso aqui, princípio de honra, de autoridade e de submissão. Vocês devem ouvir: fulano é pau mandado, fulano obedece tudo que manda, que o outro manda. Ruth não era pau mandado de Noemi. Ruth sabia, tinha
consciência de que ela ainda não conhecia tudo daquele povo e que ela precisava de orientação. Quando nós chegamos na igreja, nós vemos um novo nascimento, e pelo novo nascimento nós somos ainda bebês. Nós precisamos de pessoas que nos orientem, que nos direcionem, mas muitos de nós não aceitam, porque não entendeu ainda que, espiritualmente falando, é uma criança. Ah, mas eu já sou adulto, eu trabalho, eu pago minhas contas, eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu gosto da igreja. Ah, eu gosto, pastor Marco prega, é uma bênção. Eu amo os louvores, mas da minha vida cuido eu. Nós também não somos pau-mandados, como Ruth não era. Noemi não deu para Ruth opiniões vagas. Olha, Ruth, eu acho que tem que ser assim. Olha, eu acho melhor. Não. A Noemi deu instruções de como era que deveria proceder naquele tempo. Nós não temos dentro desse ministério líderes e pastores que nos direcionam longe da palavra de Deus. Tudo que nós recebemos de direção, de aconselhamento, e eu falo por experiência própria, é tudo dentro da palavra de Deus. E como experiência própria também, que eu já falei e falo novamente, não foram todas as vezes que eu obedeci um direcionamento dos meus pastores, achando que era aquilo que eu deveria fazer. Eu não fiz o que eu queria, eu fiz o que eu não queria. Mas em obediência, o Senhor mostrou que aquilo que eles tinham me direcionado era o correto. Hoje eu não sei nem o que seria se eu tivesse feito o que eu queria. Nós não sabemos cuidar direito das nossas vidas. Nós precisamos de ajuda, não só dos líderes, dos pastores, mas de uns dos outros. Como é preciosa a comunhão, como é necessária a comunhão. E como é triste ver que alguns ainda não dão valor na comunhão, no tempo de estar juntos uns com os outros. É necessário honrar. Ouça as direções que Deus te dá através das pessoas que Ele colocou como autoridade na sua vida. Mais uma vez eu reforço, dentro do ministério, pastores e líderes. Mas não existe autoridade só dentro de ministério. E você não é abençoado e cuidado só dentro, se você obedece só às suas autoridades aqui dentro. Você tem uma autoridade sobre a sua vida lá fora. Seus pais, para quem ainda vive com os pais, seu esposo, seus patrões. Muito cuidado ao amaldiçoar ou a não cumprir esses princípios de honra e de submissão. Toda a autoridade é colocada por Deus sobre as nossas vidas. O que elas fazem disso, as autoridades lá fora, não cabe a nós julgar. Não cabe a nós determinar, cabe a nós orar. A nós cabe, enfim, entender esses princípios e seguir firmes nele. Davi foi muito abençoado porque mesmo Saul não estando mais na presença de Deus, ainda assim ele honrou a autoridade que Saul era. Já Saul perdeu o reino e perdeu o direito de ter toda a sua geração na linhagem real pelo mesmo motivo, porque passou por cima da autoridade de Deus na vida do profeta Samuel. Através desse princípio nós podemos escolher bênção ou maldição. Retome. Outra coisa sobre esses princípios: pais e líderes. Você não pode liderar e exercer essa autoridade de qualquer forma sobre a vida de alguém. Busque capacidade, busque conhecer a palavra de Deus. Como que a gente vai direcionar alguém? Como que a gente vai aconselhar alguém se a gente não conhece a palavra do Senhor? O mínimo para um líder, para um pai, é ter autoridade para poder exercer a autoridade. E
Que autoridade nós temos tido? Como que eu posso exercer autoridade sobre a vida do meu filho se eu não sou o exemplo na vida dele? Como eu vou cobrar do meu discípulo se nem eu mesmo conheço? O que eu tenho oferecido para os meus filhos e para os meus discípulos, que são os nossos filhos espirituais? Capacitem-se, busquem mais de Deus para oferecer, né, essa autoridade, para exercer essa autoridade da forma devida. Não é porque essa autoridade foi dada que a gente vai levar de qualquer jeito também, não. Precisamos estar capacitados e buscar nisso, né? E para quem ainda não entendeu esse princípio, liberte-se da independência. Eu me viro sozinho, eu não preciso de ninguém para nada, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu testemunhei, falei para as meninas na escola de crescimento, que eu fui aprender esse princípio dentro da igreja, depois que eu vim para Cristo, de quando ir viajar, pastor, olha, eu estou indo viajar, esse final de semana não estarei no culto, porque eu sei que na hora que o meu pastor olha e não me vê aqui, ele fala, nossa, mas cadê a Aline Arruda? Não estou sabendo de nada, será que a Aline Arruda está doente? Como com cada um de vocês. Ai, mas você acha que precisa disso? Eu acho que precisa, eu aprendi que precisa. Ele é a autoridade sobre a minha vida aqui dentro, na minha vida espiritual. Da mesma forma que quando eu vou sair hoje, eu aviso a minha mãe, olha mãe, eu vou estar em tal lugar, eu tenho 37 anos, eu faço hoje o que eu não fazia com 20. E vocês podem perguntar para minha mãe, se antes de Cristo eu tinha essa noção de que ela era autoridade sobre a minha vida. E eu colho bênçãos disso hoje. Nós precisamos aprender a honrar as autoridades das nossas vidas. Já caminhando para o fim, no versículo 18 aí do capítulo 3, amém? Disse então Noemi, agora espere minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Nós vimos que no começo, Deus trouxe uma palavra através de Boaz, né? Que era para não colher, não buscar em outras lavouras. Descanse em mim. Deixa que eu estou cuidando da sua vida. Deixa que eu estou cuidando. Não se preocupe, nada vai te faltar. Só siga as minhas recomendações. Ele deu algumas recomendações. Pode ser que no começo a gente tenha entendido isso, mas que no meio do caminho, com as circunstâncias acontecendo, a gente esqueça e volte a pensar que não tem quem lute por nós, que nós precisamos lutar a nossa luta. E aqui no capítulo 3, já quase no final, o Senhor nos lembra novamente, fique calma, só espere, que eu tenho certeza que ainda hoje ele vencerá essa luta. Boaz tinha ido tratar do possível casamento dele com Ruth. Acredito que Ruth estava ansiosa, né? Ai meu Deus, mas será que vai dar certo? Dele me resgatar? Será que vai funcionar? O que será que deve estar acontecendo? Será que ele está conversando agora? A gente fica assim diante das situações, né? Esperando, ansiosos. E aí Noemi fala para ela, calma, espera. Ele não vai descansar enquanto não resolver este problema. É o Senhor falando para nós isso. Seja qual for a luta que você está vivendo hoje, Ele não descansa enquanto Ele não resolver. Ele não para, Ele não cessa enquanto Ele não resolve cada uma das lutas que afligem os nossos corações. Entrega as suas lutas para o Senhor. É Ele que luta por você. E aí a gente chega no fim da história. Capítulo 4, versículo 16 e 17. Prometam que vocês vão ler tudo isso depois com as riquezas de detalhes, hein? Quem não conhece ainda essa história linda. No capítulo 4, versículo 16 e 17. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram:
Noemi tem um filho e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. O filho de Ruth era avô de Davi, né? Olha que interessante. Uma mulher que nos dias de hoje, vamos dizer a nossa linguagem, nem nasceu em berço cristão. Ela era adoradora de deuses, ela era uma mulher pagã. E através da verdadeira mudança, conversão genuína dela, ela foi colocada, foi posta na linhagem de Davi e depois de Jesus, né? Ruth, ela foi leal a Noemi até o fim. Não só a Noemi, nesse processo, acredito que ela tenha conhecido o Deus de Noemi e aprendido quem ele era, e visto em cada etapa dessa história o cuidado, o amor dele por ela também. O fruto de uma foi a alegria da outra. Assim é caminharmos juntos. O fruto de um é a alegria do outro. O fruto de quem chegou é a alegria de quem estava já há mais tempo. Obediência, honra e fidelidade foram as características que colocaram Ruth na genealogia do rei Davi e de Jesus. E eu não estou falando de status, viu, gente? Quem me conhece sabe que nunca Deus falaria comigo em questão de status. Eu não sou uma pessoa que olha para isso. Então eu não estou falando de status aqui. Nossa, Ruth foi da linhagem do rei Davi. Não, eu estou falando de bênçãos, de vida transformada. A que ponto? A que ponto a sua vida tem sido transformada através desse Deus? Através da tua entrega, da tua obediência. Como seremos lembrados? Ruth está sendo lembrada aqui por uma verdadeira conversão. Lembrada como a avó do rei Davi, bisavó do rei Davi. Como nós seremos lembrados? Do que nós temos feito no nosso meio, no meio da nossa história, para sermos lembrados lá no fim? Eu conheço um senhor, o seu Benedito, que eu não conheci fisicamente, mas eu conheço o seu Benedito pelo que eu sempre ouço quem conheceu falar dele. Adoraria. Aquilo no meu coração causa uma vontade de ter conhecido o seu Benedito. Falar, se eu tivesse vindo para Cristo antes, né? Talvez eu tinha conhecido ele, o irmão Benedito que eles falam. Mas ele deixou um legado no meio da história dele, que mesmo após o fim, o breve fim, ele deixou uma história. O que nós temos feito no nosso meio que vai marcar o nosso fim? Quem é a Aline? Vamos lá, vamos me colocar. É a Aline? É aquela que teve um tempo aqui na igreja, mas depois desviou, saiu. Não seguiu firme não. Quem é a Aline? Aquela que vinha na igreja, ficava sentada lá no cantinho. Nossa, mas nunca nem ouvi a voz dela. É assim que nós vamos ser conhecidos? Teve um dia que o pastor perguntou aqui, eu não lembro se já tinha voltado os cultos, né? Ele falou do Marcão, né? Da Fabrícia, do Glória a Deus. Onde que o Marcão senta? Todo mundo apontou. Onde fulano? Por quê? Porque a gente precisa marcar não só a nossa presença nessa igreja, mas a nossa presença na vida de outras pessoas. Como seremos lembrados em nosso fim pelo que temos feito no nosso meio? Se o seu meio até agora foi um meio xoxo, se você estava vivendo se arrastando, começa a lembrar o que eu vou deixar no meu fim. Como vai ser? A gente já sabe o nosso fim lindo e glorioso, na glória, com o Senhor. Mas como seremos marcados? Como seremos lembrados? Ainda é tempo. Ainda é tempo de mudar. Ainda é tempo de transformar. Creio que dá tempo da gente fazer um meio bem interessante, para não desperdiçar o fim maravilhoso que o Senhor já preparou para cada um de nós. Amém?
Que o Senhor esteja levantando vocês, capacitando cada um de vocês, enchendo da presença dEle, para que tenha uma semana abençoada, uma semana de mudanças, uma semana de transformações, uma semana de meios diferentes. Amém?